Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto. Olá, seja bem-vindo a mais um programa #Nasci pra Vencer. E hoje conosco está aqui o Gil do Conselho, educador e professor. Ele vai levar esse bate-papo com a gente. E aí, Gil do Conselho, fala um pouquinho da sua história. Quem é o Gil do Conselho? O Gil do Conselho é uma pessoa simples, humilde, que vem de periferia, que tem uma mãe maravilhosa, que tem os filhos maravilhosos, né? Tássia, Thaísa, Matheus, uma irmã linda, um sobrinho maravilhoso. Enfim, o Gil é esse pai, homem mesmo, sempre falo de palavra, a gente não pode ter conversa torta, e que é um lutador. Eu sempre falo para quem vem de periferia, é muito mais difícil vencer, é 6 a 10 vezes mais difícil vencer, pastor. E eu quero deixar claro que não me vitimizo por isso não, muito pelo contrário. Eu tenho que agradecer todos os dias a uma criação que eu tive, principalmente a minha mãe, que vai estar me assistindo aí. Um beijo para minha mamãe aí. Falando sobre família, como que foi a sua infância? Você veio de Maceió, é isso? Sim. Conta um pouquinho, como você chegou aqui na Baixada Santista, São Vicente, né? Sim. Conta um pouquinho da sua infância, Gil. Então, a minha infância, desde quando eu cheguei na Baixada Santista, é um pouquinho turbulento, mas é rápido de contar. Eu sou nascido em Alagoas, Maceió, mas registrado em Santos. Olha que coisa, né? Eu vim de lá para cá com 6 meses de idade, só que aquele, né, termo de declaração de nascido vivo, né, DNV, e aqui eu fui registrado em Santos. Então, mas eu não nego as minhas origens. No meu RG está como santista, de Santos, né? Certo. Só que eu sou do Nordeste, de Alagoas, eu não posso negar as minhas raízes. E chegando aqui, minha mãe e meu pai registraram, vieram para cá, foram trabalhar em sítios, né? E depois eu vim para o centro de Santos, ali na São Francisco, no bairro do Paquetá, fiquei até 8 anos de idade. Dos 8 anos de idade até meus 45 anos, hoje estou 47, fiquei no Maitá, na área continental de São Vicente. E ali eu pude estudar, pude conhecer amigos, socializar, né? E viver realmente, vivi numa periferia, mas uma coisa gostosa, a gente brincava, bolinha de gude, enfim, o que não tem hoje. Hoje essa adolescência perdeu tudo isso, quer brincar de taco, manamula, andar de carrinho de rolemã, enfim, eu tive essa infância. Isso tudo porque eu venho realmente na periferia, rola isso, que nós não temos muitas praças, muitos equipamentos públicos para que você possa brincar, fazer um teatro, fazer algo desse tipo. Então você tinha que se virar nos 30 quando você é criança e adolescente. Além dos campos de futebol, realmente nós brincávamos, jogar taco, ping-pong, nossa, eu dou uma aula de ping-pong, bom saber. Aí bola é outra coisa, bola é o que eu gostava de fazer, jogava muita bola, muito varziano, e assim eu cheguei aqui na Baixada Santista. E como era o Gil na escola? Porque hoje nós estamos falando com o Gil, que é educador. Então, como era o Gil na escola, na sua adolescência? Terrível, terrível. Hoje eu falo que eu paguei meus pecados quando eu virei conselheiro tutelar. Aqui se faz, aqui se paga. Verdade. Isso é verdade. Mas eu era terrível, mas não terrível, assim, de sacanear professor, de sacanear amigo. Era bagunceiro, de adolescente, queria chamar a atenção. Essa liderança que eu tenho, quem é bagunceiro para quem dá aula, sabe que você identifica aquele aluno que quer aparecer um pouquinho demais, que é uma liderança, ele quer mais espaço. E aonde eu aprendi a controlar isso? Foi numa escola pública onde eu estudei, que é o Colégio Luiz Pinho de Carvalho Filho, que é o conhecido como Colégio 3, lá no Maitá. Conheci uma diretora maravilhosa, chamada Dona Regina, hoje ela deve estar aposentada, maravilhosa, alguns professores da época chamados Ana Maria, Marici, nossa, e depois no Colégio Albino, no Colégio Albino Viscaldo, que é o Colégio da Praça do H, no Maitá. Eu conheci Luísa, nossa, e entre outras pessoas que me ajudaram aí a controlar essa minha, ser um pouquinho acelerado.
Eles me davam tarefas nas escolas. Eu pintava quadra para organizar o campeonato da escola. Comecei a fazer parte do Grêmio Estudantil. Olha os Grêmios Estudantis, como faz a diferença. Sim. Me deram responsabilidade para eu começar a doutrinar essa aceleração, que era bagunçar, aprontar na escola para dizer, estou aqui. E naquela época tinha muitas gincanas. Então eu organizava tudo isso dentro da escola. Então a escola me ajudou bastante. Eu chego no Colégio Espinho e falo assim, opa, tira o pé um pouquinho do acelerador, que aqui não funciona desse jeito. Aqui tem regras. Regras? Quer saber de regras? Eu quero aparecer. E aí começaram a me dar tarefa. Para organizar o campeonato da escola, interclasse, eu ia organizar. Aí eu já estava me achando, né? Eu gostava disso, né? E aí eu comecei a controlar. E aí eu virei adulto. Aí passou a ser tudo ao contrário. E aí depois a gente vira conselheiro tutelar, eu começo a pegar no pé daquela molecada que fazia parecido com o que eu fazia. Só que essa molecada de hoje fala que a nossa juventude é doente. Infelizmente é doente. Por quê? É uma juventude que vive nas praças, tomando vodka energético, fumando maconha, usando qualquer outro tipo de droga, nos seus momentos vagos ali, que não tem uma jornada ampliada, algumas escolas não têm. Então os pais trabalham, os filhos ficam um período na escola e outro período fica nas ruas. Na minha época não tinha esse negócio de ficar em praça, nós queríamos brincar. Sim. Né? A ideia era se reunir para jogar bola, e quando ia fazer alguma coisa de errado, eu pensava na minha mãe, amigo. Sempre a minha mãe, olha... Quem não pensa? Desculpa, mas assim, mãe, ela dava aqueles conselhos, filho, sai das esquinas, filho, não anda com quem não presta. Até hoje, eu pegava essa molecada no conselho e falava assim, a tua mãe não fala isso? Não fica nas esquinas, não anda com quem não presta. A minha mãe falava isso há 22, 23 anos atrás, amigo. Há 30 anos atrás. Então não vai mudar. É que mãe sempre quer melhor para os seus filhos. Então assim foi a vida do Gil, que o Gil era terrível, sim, mas cresceu, entendeu, tirou, fiquei calmo, tranquilo, mas nunca perdi a essência, que era a essência de ler, de brincar. Quando eu dou aula, principalmente o concurso, faz o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu ensino de uma maneira lúdica, não aquela maneira fria, mas aprendi tudo isso numa sala de aula. Certo. Tive excelentes professores. Que bom. Hoje a minha bandeira é educação. Para você ter essa bandeira como educação, como um educador, você teve algumas referências. Você Sim. falou de professores aí e de diretores também. Como você poderia citar um exemplo de referência sua? Porque eu vejo por mim, assim, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive uma referência, né, de professores que eu não esqueço até hoje, de matérias também, né, algumas matérias que me fascinava para eu poder chegar aonde eu cheguei. E um caso seu, como foi, Gil? Eu tive algumas referências na minha infância, enquanto criança, estudei num colégio chamado Coelho Neto, que ficava aí na Conselheiro Nebias e no José Bonifácio. Eu tive uma professora, foi a primeira professora que conversou com a minha mãe. Eu já terrível, viu? Teve assim, né? Arteiro. Sim. Dona Nair, hoje ela não está mais entre a gente. Até lembrei dela num vídeo que eu gravei há pouco tempo. A Dona Nair falou para minha mãe, falava para minha mãe, esse menino vai longe, Núbio. Ó, Dá uma atenção para ele, coloca ele para ler. Ela me dava vários livros para eu ficar lendo, né? Eu lia. Olha só que interessante, eu ia ler os livros realmente. E eu ficava lendo e falava assim, é diferente, pensa rápido. Eu aprendi a ler muito novo, aprendi a escrever muito rápido. Eu fazia as cartas, que a minha mãe não sabe ler e escrever. Minha mãe faz uma carta, que antigamente você se comunicava com a família por cartas. Hoje é o WhatsApp. Antigamente era carta, eu escrevia essas cartas. E isso aí me dava, eu me achava, já criança, falei, fazendo cartas para minha mãe, para meus tios, faz uma carta. E eu fazia as cartas. Então a Dona Anaí chamou muita atenção, eu tenho ela como referência. Logo depois da minha adolescência, Ana Maria, professora de matemática, professora Beth, professora de português, Luísa, que foi minha coordenadora e diretora lá no Colégio Albino. A Luísa está até hoje, ela estava aposentando do Estado há pouco tempo, mas são pessoas que eu levo para a minha vida, eu levo como referência e eu defendo de unhas e dentes. que bom. Você acha que o maior problema hoje na educação também é falta de referência dessa juventude e dessa geração? Mas você vai responder no próximo bloco. Gil do Conselho. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. Um convite assim como o nosso programa que vai tocar no seu coração. Eu queria te convidar a ir nos encontrar aonde, pastor? Igreja Casa do Pai. Ali é verdadeiramente um lar, onde você vai encontrar paz, onde você vai encontrar oração, onde você vai encontrar aconselhamento
e também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar a Igreja Casa do Pai no YouTube, Igreja em Células Casa do Pai, e também em nosso Instagram. E Casa do Pai. Isso mesmo. Participe, entre lá, faça uma visita e ali você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para a sua alma e para o seu espírito. Vem ver, seja bem-vindo. Igreja em Células Casa do Pai. Voltamos agora nesse segundo bloco falando com o Gil do Conselho. Terminamos o primeiro bloco fazendo uma pergunta. Será que a juventude de hoje, essa geração, está sem referências, como antigamente tínhamos algumas referências que o Gil citou, que eram professores? Eu fiz essa pergunta para o Gil do Conselho. Gil, essa geração, está faltando referências boas? Falta sim. Por que está faltando, né? Eu até entendo que é um pouquinho de base, um pouquinho de família, do afeto. Eu consegui, durante o meu mandato no Conselho Tutelar, levar alguns projetos para as escolas, chamado Mochileiros do ECA, que era um projeto feito em parceria com o Camp Rio Branco e com a Petrobras. Trabalhar aqueles terríveis, né? Como eu era lá atrás. Certo. Então a ideia era poder pegar essa molecada, que tem molecada boa, e são lideranças mesmo. Lideranças nada. O líder nasce líder. Você não forma líder. É verdade. Ele nasce líder. E ali eu consegui identificar algumas coisas. Qual que era a referência deles? Não tinha. Tipo, eu chegava para abraçar eles. Cadê meu abraço? Tá louco, professor? Eu sou homem, não sou gay. Hã? Vem aqui, rapaz, dá um abraço. Cheio de história. Aí eles vinham dar um abraço. Falei, por quê? Meu pai não me abraça. O pai sai às 5 da manhã, a mãe sai às 6. Eles chegam 11 e meia-noite. Quem eles têm de referência para a mãe cobrar, olhar o caderno? Tem a escola, a referência que ele tem, com todo respeito, é o moleque que está ali na esquina traficando. Eu quero ser que nem aquele cara que está com tênis da hora, está com relógio ali, ele tem ali dinheiro para comprar coxinha, para comprar aquilo outro, que vai levar a menininha no final de semana para dar uma volta. Olha a referência dele. Antigamente não era assim tão escancarado. Hoje as drogas estão infiltradas na sociedade. Totalmente. E as drogas, a maneira que chega para o adolescente é novidade. Que eu entendo também. Porque a droga, se você parar para analisar, ela faz um papel que ela é boa, porque se não fosse boa, o pessoal não estaria usando. Só que tem as consequências, e ninguém fala dessas consequências. É verdade. Então é muito difícil ter uma referência na escola. Hoje os professores são vistos como chatos, aqueles caras que não estão nem aí, tiozão, não falam a língua do adolescente. E quando eu chegava na escola, alguns adolescentes se inspiravam em mim, a minha história. Que eu contava essa história que estou contando aqui hoje para o senhor. Contava como eu era assim, mas hoje eu consegui fazer isso, fazer uma faculdade, trabalhar, estou vindo aqui, tenho um homem de referência, aqui é quebrada, aqui é favela assim, não nego as minhas origens. E eles, opa, eu começava a falar o dialeto deles, o linguajar deles. Eles querem isso, você para conversar com o adolescente, você tem que se colocar no lugar dele, um pouquinho de empatia. E eles passavam aí a ter uma referência, mas eles não tinham um abraço, não tinham um eu te amo. Fala assim, eu te amo, amigo. Mas não é um amar de coisa de gay que nem isso lá. A molecada fala isso. Sim. Mas é um amar de amigo. Eles não sabem o que é isso. Eles não têm essa referência em casa. Eles não têm quem olha o caderno deles. Sim. Eles não falam assim, olha, eu sabe o que eu fazia para pegar no pé dessa molecada? A cada 15 dias eu quero ver seu caderno. Isso é papel do Conselho Tutelar? Não, mas eu pecava no excesso com eles, porque faltava a figura pai, a figura mãe, a referência. Se eu não tenho referência na minha casa, eu vou pegar referência na escola? Jamais. Mas esquecendo, não esquecendo, pastor, que a nossa segunda casa é a escola. É a segunda casa. Quando você sai de casa, você começa a frequentar a escola, quando ainda você está na primeira infância, a tua segunda casa, a escola, é o teu primeiro momento de socialização, estar em contato com a sociedade, é na primeira infância, é no prézinho, antigo prézinho, né? E começa a sua vida ali, lidando com outro tipo de pessoas. Esse primeiro contato que é a socialização. Que ótimo, que bom saber disso, Gil. Eu também quero te perguntar algo a respeito dessa referência que você é hoje, Sim. Gil do Conselho. Fala um pouquinho desse trabalho, de você, como você chegou no Conselho e para se tornar esse nome de referência. Qual Gil? O do Conselho. Poxa, o Gil do Conselho eu conheço. É tão gostoso, foi uma responsabilidade que eu peguei, pastor, e não sabia que ia pegar isso, Gil do Conselho. Antigamente era o Gil do Samba,
o Gil da cooperativa, né? Enfim. E hoje ficou Gil do conselho, né? Mas é tudo no tempo de Deus. Né? Sim. A gente não escolhe o que vai fazer. Deus prepara, né, pra gente. Eu chego no conselho na dor, não foi no amor. Cheguei na dor. Eu comandava uma cooperativa de trabalhos com 1.500 cooperados. Eu era o presidente dessa cooperativa. Então era uma empresa, né, com 1.500 pessoas, 10 anos à frente. E de repente eu migro para a área pública. Gestão pública, lidar, eleição, terceiro setor, enfim. Mas eu chego para do Guilherme. Guilherme é um afilhado que eu tenho. E a tradição familiar, na minha tradição familiar, afilhado é como se fosse um filho. Sim. E naquele momento, o Guilherme, que ele é filho da minha ex-sogra, que não tem ex-sogra, mas a sogra, a Denise, deixa eu mandar um beijo para a Denise. A Denise é maravilhosa, uma graça. É enteado da Denise, filho do Claudinei. Claudinei é meu compadre. Então eles me chamaram para batizar o Guilherme. Eu batizei. E o Guilherme tinha um probleminha que ele dormia e corria o risco de não acordar vivo. Precisava colocar 2 tubinhos no ouvido. Era uma doença rara. E na época eu fui ver quanto que era essa cirurgia. Era caríssima. E eu passei um e-mail para o secretário de saúde de São Vicente e me respondeu de uma maneira muito mal criada. Você quer fazer alguma coisa pela saúde? Vem para a vida pública aqui, vem disputar, vem ser conselheiro de gestor de saúde, conselheiro municipal de saúde. Falei, puta cara ignorante. Eu falei assim, grato. E fui buscar. Eu gosto que me desafiem. Eu vou para cima quando me desafiam. E eu fui entender. Aí eu fui no meu bairro, no Maitá, estava tendo eleição do Conselho de Gestor de Saúde. Fui eleito numa terça-feira com 420, 480 votos, aproximadamente aí quase 500 votos, numa terça-feira. Fui eleito. Aí falei, puta, vou ajudar o Guilherme. A minha intenção era ajudar o Guilherme Sim. na saúde. Não tinha força para nada. O que te despertou foi o Guilherme. Não, o Guilherme. Guilherme, hoje se você vê o Guilherme, maravilhoso, lindo, grandão, está com seus 20 anos já. Mas foi o gatilho ali. O gatilho para você chegar na vida Chegar pública. nessa vida pública. E aí não consegui. E o tempo passando. E dormia, uma graça. Eu vejo o Guilherme hoje, vejo ele beber aqui na minha frente. E aí eu vejo uma faixa na rua, eleições para o Conselho Tutelar. Eu falei, o que é Conselho Tutelar? Muitas pessoas não sabem o que é o Conselho Tutelar. Eu comecei a dar uma olhadinha. E naquela época, então? Pior ainda, hoje eu consegui difundir bastante, foi eu, porque eu fiz a minha parte. Cada um faz a sua parte, cada conselheiro. Mas eu levei muito adiante. Por isso que é Gil do Conselho. Viramos referência por isso. E vi a faixa do Conselho Tutelar. E eu fui debruçar sobre ele e falei, vou fazer isso aqui. Tinha o dia certo de fazer a prova e a eleição. Fiz a prova, passei na provinha, que tem uma provinha, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e fui para as eleições. Ganhei as eleições, virei conselheiro tutelar. No meu primeiro caso, não. O primeiro caso foi de uma violência sexual. Uma menina de 3 a 4 aninhos. Seríssima. Lá na Vila Mariana, na favela, no fundo do Maitá. E ali já me deu uma balada que não foi, nunca tinha visto. Você ouvir falar é uma coisa, mas você ver Constatar é outra coisa. é outra Constatar. E, nossa, é uma situação delicada. E o segundo caso foi do Guilherme. E o do Guilherme eu já tinha peticionado, fiz para o juiz, para a vara da infância, e conseguimos. Pau, o Guilherme conseguiu aí a operação, então aí já estava reavisado. É uma vida salva. O Guilherme está vivo até hoje, está bem. E ali eu continuei, e ali eu vi um meio de salvar mais vidas. E ainda não sabendo que naquele momento a minha missão era realmente ali trabalhar pela infância e juventude. Aí eu comecei a pegar, foram vários casos. Foram muitas vagas de creche, vaga de escola, crianças sofrendo violência, todo e qualquer tipo de violência, das mais leves a mais difíceis, ruins, e eu ia nesse meio. E alguns casos que marcaram, eu estar no meio de uma favela buscar adolescente com braço e pernas quebradas. Você imagina ali que aquele traficante ele acaba usando aquela molecada adolescente para ser um avião, para ser um traficante ali, um passador, e de repente eles começaram a usar as próprias drogas, usar as drogas que eles estavam vendendo, e de repente está devendo e tem que entrar na madeira. O que é entrar na madeira na favela? É ser cobrado. Os caras fazem um tribunal disciplina. Que é disciplina, é ser cobrado, braço e pernas quebradas. E quem ia buscar, eles ligavam para mim, essa molecada, aí, vem buscar esse lixo aqui. Meu Deus, o lixo que é isso? Nem a mãe entrava. Ele ia lá e entrava. E você começou a ter acesso. Comecei a ter acesso em todas as quebradas. Então, assim, passou a ser o Gil do Conselho, eu ia com o meu carro, que às vezes não tinha estrutura o Conselho Tutelar. Nenhuma. E aí começava no começo, comecei a correr atrás da bola, mesmo ajudar essa molecada. Como que eu poderia ajudar essa molecada? Colocar um curso, dar um curso para eles, colocar no camp. Aí eu virei professor voluntário do camp.
lá do Campo do Rio Branco, um beijo para a Márcia lá. Eu falei, Márcia, preciso colocar, me ajuda aqui, esse menino aqui precisa de uma oportunidade. Você descobriu o seu propósito, então, nesse trabalho? E depois, no conselho, você no descobriu. Conselho Tutelar. Você descobriu o teu propósito de vida. Meu propósito de Que vida. até então era o Gil. O Gil ajudava por... Ajudava. Nunca. Mas até quando hoje. você entrou, você falou, esse é o meu É o meu canto. propósito. Eu me cara. sinto feliz. Ajudar criança, ajudar adolescente é minha praia. Eu comecei a atender nos colégios, tá? Nos colégios estaduais, eu fazia uma parceria com os diretores, eu levava palestras para eles, eu atendia dentro do colégio, não levava atender no conselho tutelar. Se a segunda casa do adolescente é a escola, eu tenho que atender onde? Na escola. Eu dava suporte para os professores, diretores e também os alunos, que eram mais importantes para mim, os adolescentes, mas eu escutava todos os lados. Que legal. Gil, isso ficou dentro de você. Você ficou 10 anos praticamente no conselho. E depois, então, você entra agora na vida pública e agora está entrando com novos projetos. Próximo bloco, Gil do Conselho. Hoje eu tenho uma dica muito especial para você. Você que gosta de artesanato, você que gosta de pulseiras. Eu tenho uma dica para você. Coloridos. Olha essa maleta. Olha só quanta coisa linda para você montar a sua pulseira, para você montar a pulseira, para você presentear. Você que gosta de artesanato, você que passou o Natal e esqueceu de comprar o presente para aquela amiga que gosta de fazer pulseiras, essa é a dica para você. Coloridos. Entra lá no Instagram, Colorido Lojas, tem várias dicas lá de como montar a sua pulseira. Tem dicas das maletas também para você adquirir. Entra lá, corre lá, não perca tempo. Vai lá. Quer vestir com qualidade? Venha para a Via Fato. A Via Fato, ela tem bom preço, ela tem qualidade. Olha, e tem aqui na Praia Grande, na rua Ponta Porã. Siga as redes sociais da Via Fato. Vestir com elegância é Via Fato. Voltamos com a entrevista com o Gil do Conselho. Hoje, ele é um pré-candidato a deputado federal. E ele vai falar um pouquinho como que ele entrou na vida pública depois de ser o Gil do Conselho. Fala um pouquinho aí, Gil. Não, Gil do Conselho, uma vez conselheiro, sempre conselheiro. Não adianta, a infância está aqui, a juventude está aqui, essa molecada está aqui. E está aqui dentro, né? Tá, isso aí acho que dá para perceber na maneira que eu Isso falo, com certeza. sabe? O amor que eu tenho. E eu sempre faço questão, cobro muitos conselheiros tutelares. Tem muitos alunos aí que hoje são conselheiros. Eu fico feliz com isso, que eles escutaram alguém que passou ali, né? Verdade nua e crua. Chego ao papel de candidato a vereador, mas antes de chegar a vereador, eu vi no conselho que eu não tinha mais para onde crescer. Não tinha mais como ajudar, estava enxugando gelo. Você tem que encaminhar, pega o adolescente precisa do quê? De psicólogo, de acompanhamento, de uma equipe multidisciplinar. E o conselho tem que fiscalizar quem? O prefeito. E a maioria das prefeituras não dá essa estrutura. E na época não dava essa estrutura para o conselho tutelar. E aí eu tentava fazer um projeto para que aquilo acontecesse. Não é papel do conselheiro fazer projetos, certo, fazer leis. Papel de quem? Do vereador. Eu falei, está na hora. E o pessoal já vinha pedindo, Gil, tem que ser vereador. Pô, vai ser candidato a vereador. Poxa, tu tem que ir mais longe, você tem capacidade. Mas não é só ser vereador. O vereador tem que entender qual que é o papel de vereador. É fiscalizar, fazer leis. O que é direita, o que é esquerda? Tem vereador que só dá nomes de ruas, nome de placas, cara, placas de praças aí, nome de praças, ou então vai me dar uma cesta básica. Não é isso ser vereador. E eu entendi que eu disputando uma eleição como vereador, eu sabia que eu poderia fazer a diferença na área da infância e juventude, na área da educação. Realmente ter uma representatividade. Realmente a infância e juventude ter voz. Realmente a quebrada ter voz. Eu vim de lá, eu sabia na pele o que era aquilo. Meus pés eram sujos de lama. Por quê? Porque eu andava lá dentro. Certo. Então, quando eu venho disputar a eleição em 2016, eu saio do conselho dia 10 de janeiro de 2016. Um dos dias mais tristes da minha vida, mas ao mesmo tempo também alegre de saber que eu tinha deixado um legado, tinha dado o melhor de mim. Não dá mais, agora eu vou buscar outros desafios. Então, dia 10 de janeiro de 2016, eu saio do conselho tutelar, acabo meu mandato e começo já uma pré-campanha para em outubro de 2016 poder ter 2.836 votos. Olha só, 2.836 votos. Não ganho uma eleição por 5 votos, fico como primeiro suplente. Fui o sexto da cidade mais votado e entraram 15, né? Eu fico sendo o sexto. E não entro por causa da questão do coeficiente eleitoral.
né? E a questão partidária ali, número de votos. Mas enfim, assumo 2 anos depois. Fiquei na geladeira aí 2 anos, aí na época o prefeito tinha um combinado, não cumpriu com esse combinado, que de repente eu não entrei, fiquei como primeiro suplente, e com toda essa bagagem que eu tinha, poderia muito bem ter assumido uma secretaria de assistência social, uma secretaria voltada à infância e à juventude, de cultura, enfim. E eu tinha bagagem e preparo para isso, já que eu tenho formação de nível superior. Ou seja, não era somente teoria, também tinha prática. Então eu juntar o útil ao agradável. E alguém que realmente pode falar, ele sabia do que estava falando, se colocar um pouquinho de empatia, se colocar no lugar do próximo, porque eu vim de um lugar onde o poder público não chegava. Então, realmente, eu tinha essa bagagem. Infelizmente, na época, o prefeito não cumpriu com isso, ele não teve essa sensibilidade, e sim cumpriu os seus acordos políticos com partidos políticos. Porque eu sou totalmente... não gosto desse negócio de fazer essa troca, toma lá da cá. Que eu sei que tem uns acordos, mas não com secretarias fundamentais, como assistência social. Não pode ser uma moeda de troca. Tem que ter alguém ali que realmente se sensibilize e coloque em prática realmente o que a população precisa. Viro vereador, fico como vereador 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses consegui colocar vários projetos em ação, em prática. E aí sim eu pude mostrar para aquelas pessoas que votaram em mim que eles não deram um voto em vão. Eu não tinha perdido, muito pelo contrário, eu tinha ganho. Aprendi muito, estudei muito. Chegar numa Câmara, você tem que saber entender a lei orgânica da cidade, o regimento interno, o que era um projeto Outro desafio para você. Outro desafio. E eu gosto. Você é um desafiador. Gosto. Tem desafio, eu tenho que ir para cima. E ali aprendi realmente a legislar. Coloquei alguns projetos de leis, se você for buscar, pastor, você vai ver que foram projetos, sabe, totalmente assim, voltado à infância e juventude, voltado à proteção das mulheres, voltado à saúde, tipo motolância. Sabe, esse projeto de lei da motolância é meu, de autoria minha. Lei do cerol, que é a da linha chilena hoje, autoria minha, que multa em um valor muito alto para que as pessoas aprendam, que a pessoa só aprende quando mexe onde? No bolso. No bolso. O anteprojeto de lei que eu indiquei ao prefeito, que não foi colocado em prática por causa de politicagem, tanto do que saiu como desse agora que está lá na cidade de São Vicente. E aí também te levantou mais um desafio. Levantou, porque assim, quando eu passo um anteprojeto de lei de vídeo monitoramento, o que é esse projeto? De monitoramento nas escolas, principalmente em creches. Por que vídeo monitoramento em creche? O pai e mãe saem para trabalhar, só deixa o filho na creche, o pai e mãe que trabalha, boa parte aí. Porque senão vai cuidar do seu filho. É poucas pessoas que deixam sem trabalhar, que o direito da creche é da criança, não é do pai e da mãe, é da criança. E como que a mãe consegue saber como está a vida do seu filho na creche? Eu coloquei a lei lá, dei um anteprojeto de lei através de um aplicativo. O aplicativo tem câmeras nas escolas, nas creches, a mãe consegue ver como está sendo o dia do seu filho, ela vai estar próximo do seu filho. E também tira qualquer tipo de dúvida, se a criança está um pouquinho roxinha, foi a professora, foi a tia que bateu. A criança aí pode virar para um lado, pode cair, pode brincar, bater alguma coisa. Pode ser outra que criança. É normal, outra criança. Porque na época surgiu isso, uma criança morder a outra e a tia não vê, e a mãe e os pais acharem que de repente faltou alguma coisa, enfim. Vai estar ali olhando a criança, vai estar dando um respaldo para a tia, para o professor, e ainda vai estar protegendo o patrimônio público, que é a escola. Porque hoje o pessoal, a crechezinha, escola, ou seja, o equipamento escolar, hoje, infelizmente, os viciados, ou seja, os dependentes químicos, estão entrando, estão levando fiação, roubando tudo. Sim. E aquilo ali serve como até mesmo uma medida de segurança. Ótimo. Então, assim, olha só, e não foi colocado em prática. Por quê? Política. Politicagem barata. E agora esse novo desafio seu, como aí, pré-candidato? Aí eu venho candidato a vice-prefeito com a Solange Freitas, quero mandar um beijo para ela. Não ganhamos as eleições da cidade de São Mas Vicente. não ganhou a eleição, mas ganhou uma parceira. Ganhei uma parceira. Isso que eu ia falar. Fala a Solange é minha parceira. Hoje a Solange veio como pré-candidata a deputada estadual, mas ela foi candidata a prefeito de São Vicente, eu fui o vice dela, onde obtivemos juntos 70 mil votos, e hoje estamos no novo desafio. Hoje eu posso falar que eu sou um pré-candidato a deputado federal. Mas, Gil, você vai disputar contra o ex-prefeito de Praia Grande, contra o ex-prefeito de Santos, contra a outra repórter que foi da tribuna, que já são deputados federais. O pastor se conhece melhor que eu, a história de Davi e Golias. Então, eu não tenho o tamanho que Davi tem, que foi derrotar Golias. Mas eu tenho muita fé, eu acredito em Deus. E muita coragem. E muita coragem. Então, eu não tenho medo desse desafio, não. Muito pelo contrário, eu estou com vontade aí. Vontade clara. Eles não são melhores do que eu em nada. Eles não passaram nem um terço do que eu passei na minha vida.
Então hoje eu posso falar uma coisa assim, eu tenho fé em Deus, eu tenho muita fé, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho amigos que acreditam em mim, eu tenho um grupo que acredita na gente. Então tanto eu como a Solange de Freitas somos pré-candidatos, ela é estadual e eu a federal. E esse projeto? Eu acho que é um projeto que já deu certo. Já deu certo. Por que já deu certo esse projeto? Quando você tem ao lado amigos que acreditam, o restante são detalhes. Que bom. Gil, o que você deixaria de mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, para acreditar nesse projeto e para olhar um pouquinho aquele menino lá atrás que um dia era arteiro e chegou aonde chegou, mas tem um desejo, uma vontade de chegar a lugares que nunca ninguém sonhou e imaginaria que você chegasse? Hoje eu tenho assim, hoje eu vejo, os Estados Unidos elegeu pela primeira vez um presidente negro, chamado Barack Obama. Às vezes eles brincam comigo na minha cidade. Gil, o Barack Obama da área continental, o Barack Obama de São Vicente. E eu vou pegar esse trechinho para falar uma coisa para vocês. Nunca desistam dos seus sonhos. Sempre falavam para mim que eu não ia conseguir. O Gil vai disputar a eleição para o Conselho Tutelar, não tem 10 votos. Eu fui lá, mostrei que eu fui o mais votado de São Vicente. Os mais votados. Hoje surgiram outros conselheiros, agora recentes, que acabaram quebrando meu recorde aí. Mas tudo bem. Mas não teve apadrinhamento político de ninguém. Sempre fui eu, minha família, amigos e Deus. Sempre. E de lá para cá eu pude realmente não me vitimizar e colocar sempre na frente a minha fé que eu tenho, a vontade que eu tenho, a perseverança que eu tenho. Hoje, as comunidades podem ter como referência e podem se sentir representada, porque eu sempre falo, a favela venceu. Quando sai um de lá, esse nome de vitória. Não precisa vencer todos os dias, mas sempre vai estar saindo, porque o poder público sempre vai deixar a desejar nas periferias. O poder público não tem braço para chegar lá. E para chegar lá, vocês precisam de um representante. Precisam de pessoas que realmente possam falar a fala do povo, falar o que o povo sente, o povo mais sofrido. Então essa é a mensagem que eu deixo. Gil, muito obrigado. Gil, está aqui, receba o apoio do nosso abraço dos nossos patrocinadores, da Coloridos, e aqui também da Via Fato, que pensou em você também, um amigo, parceiro. Deu uma moral pro Pretinho aqui. Poxa, amiga, muito obrigado. Queremos agradecer. Gil, você nasceu para vencer. Eu creio. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por essa linda entrevista. Valeu. Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto.